Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma quarta-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço os mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo, né, desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas de cura para os enfermos, comida para quem não tem o que comer, emprego para os desempregados, vibrações positivas para os sofredores necessitados e inadimplentes, vibrações positivas para os prisioneiros, perseguidos pela justiça, pelos perseguidos, pelos injustiçados, vibrações positivas para os idosos, para as mães, os pais solteiros, vibrações positivas para as grávidas e os bebês, vibrações positivas para as criancinhas, vibrações positivas de paz para o planeta. Peço para os irmãos e as irmãs vibrações positivas que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço a permissão a Deus para dar para o iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele é desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Eu vou falar de 3 itens. O primeiro item é o convite para a caminhada do bem. Nós recebemos sempre esses convites, porém, na maioria das vezes recusamos, porque estamos presos aos desejos mundanos do materialismo ainda. O segundo item Jesus envia missionários, né, para ajudar no nosso processo evolutivo. E o terceiro, que André Luiz fala da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, né, e mata as células do perispírito. Então a eutanásia serve nada para o espírito. Quem tiver o livro, estude. Quem não tiver, se puder comprar, compre para estudar. E quem não puder comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, é só estudar. Então vamos estudar. Eu estou na quarta temporada estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, Evangelho no Código, e o terceiro é o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, continuando ainda o capítulo 2, item 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso seguido através do século pelos apóstolos, e os mártires, os pais da igreja, os sábios e os filósofos, e enfim, os espíritas. Então, vamos entender aqui essa lógica, que quando Jesus fala dos trabalhadores da última hora, ele está falando assim, ele bota que os profetas foram os primeiros a ser chamados, tiveram a mesma coisa. Aí fala de que Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguido através do século pelos apóstolos, né? E aí depois vem os apóstolos, que vem seguido por Moisés, né? Todos iniciantes. E depois ele bota aqui, vem os mártires, os pais da igreja, que são, pode falar Pedro, né? Pode falar outros, né? São os pais da igreja, os padres, né? Os papas, né?
Aí vem os sábios e os filósofos, né? Enfim, os espíritas. Quando ele coloca aqui os espíritas, a gente tem que fazer uma observação que não é só os espíritas também, mas os cristãos, né? Mas quando ele fala dos espíritas, ele está falando já que nós somos o último, né? No conceito de trazendo que Jesus, né, no século XIX, né, ele manda os espíritos trazer o quê? Todas as informações. Não, ela passa nos Estados Unidos pelas irmãs Fox, vai para a Inglaterra. Da Inglaterra tem um movimento muito fraco, vai para a França. E onde tem um movimento mais forte na França, quem vem trazer todas essas informações, né? Porque era as rodas gigantes, as cadeiras girando, as paredes falavam lá, eram os espíritos, e a burguesia toda da França naquela época, no século XIX, ia para lá para ver isso, gostava de ver isso, né? Aí aparece Allan Kardec. Allan Kardec, ele começa a falar com os espíritos e ele lança os 5 livros, que é o Pentateuco dele. Esses 5 livros, onde ele traz todas as informações. Essas informações, ele cria 2 termos para quem for trabalhar essa filosofia e a ciência, que é o termo espírita ou espiritualista. Só dentro da doutrina espírita, que é chamado espírita, mas quem se considera espírita, fora da doutrina espírita, é só um espiritualista. Então, espiritista, né? Espiritualista. Espírita e espiritista é dentro da doutrina. Então, exemplo, uma pessoa que faz parte de outra escola religiosa, ela fala que é espírita, ela não é espírita. Espírita é só quem faz parte da doutrina espírita. Ele é espírita ou espiritualista, ou espiritista. Espiritualista todos nós somos, né? Mas espírita e espiritista só da doutrina espírita. Então, quando ele fala aqui desses últimos chamados, porque Allan Kardec traz todas essas informações. Então, nós somos chamados para isso. Somos os últimos agora, né? Para quê? Para levar essa mensagem da obra dele e nos purificarmos também. Purificarmos de que forma? Cortar nossos hábitos errados, procurar fazendo bem ao próximo, né? Estudar o Evangelho e praticá-lo, né? Eu estudo e fico vivenciando algumas parábolas também. Então, é isso que Jesus está chamando. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Eles são chamados. Agora, tem aquele detalhe. Somos chamados. Agora, quem vai trabalhar, ficar com preguiça, não quer fazer nada, não quer estudar, não quer fazer nada, vai ter problema, né? Então, nós somos trabalhadores da última hora. Estamos aí para isso. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.